agradeço a todas, excelente, todas as exposições, e nós temos aí 15 minutos para as nossas discussões. Quem quiser enviar perguntas, a princípio nós temos uma pergunta aqui, mas eu gostaria de abrir a discussão. Vou começar pela doutora Elze. A doutora Elze falou a respeito do uso de corticoide, né, na doença autoimune de apresentação grave. Eu queria saber da doutora Elze, se há espaço para o uso de azatioprina nesse grupo de pacientes. E se existe espaço, qual é o momento para a gente iniciar a azatioprina? Assim, na verdade, os pacientes que têm uma apresentação aguda de hepatite autoimune, mesmo que eles sejam a exacerbação aguda, o guideline do ISO, ele sugere que você introduza a azatioprina a partir da 3ª semana. Então, são pacientes ictéricos, e a indicação é que você entre com a azatioprina somente quando a bilirrubina está abaixo de 6. Agora, especificamente para esse grupo selecionado de hepatite autoimune aguda grave, ela não cabe numa fase inicial desse tratamento. O tratamento mesmo, a tentativa de melhora é com o uso de corticosteroides, tá? Teve um trabalho que em grupos que não responderam, eles acharam que foram resgatados, mas tipo 3 pacientes resgatados é muito baixo a experiência com esse tipo de pacientes mesmo, porque são doenças raras. Essa forma de apresentação é mais rara ainda. E em um dos trabalhos publicados, que foi o grupo do Zachu, né, que apresentou 34 pacientes, eles entraram com uma dose muito alta e endovenosa de corticoide, eles passaram para a terapia oral quando esses pacientes apresentavam INR menor que 1,3 e bilirrubina menor que 3. Então, imagino que aí, a partir desse momento, a hora que você vai diminuindo a dose é quando começa a introdução pós-resposta corticoterapia, a introdução de uma medicação que vai ser a droga de manutenção para esse paciente, já que o corticoide é uma droga de indução. Mais uma perguntinha, Elza. Com relação a diagnóstico diferencial da doença hepática induzida por droga e da doença autoimune de apresentação grave, a respeito do diagnóstico diferencial, como é que você poderia nos ajudar? Agora você pegou pesado. Na verdade, é bem difícil. Na verdade, o grande desafio dessas formas de apresentação aguda de hepatite autoimune é com lesão hepática induzida por droga, né? A gente sabe disso. E, na verdade, hepatite autoimune e DILI é um capítulo à parte, né? Na verdade, você pode ser uma autoimune que, coincidentemente, usou uma medicação com relação de causalidade que poderia sugerir lesão por droga, você pode ter uma hepatite autoimune induzida pela droga, ou você pode simplesmente ser uma DILI que tem um componente imunológico muito importante. E aí, nesses casos, se for uma dessas apresentações, quer dizer, você foi para a biópsia, e ele tem um infiltrado de eosinófilos que ajuda a levar para a DILI, ou ele tem achado de emperipoliese, hepatite de interface, infiltrado rico em plasmócitos que esses pacientes se apresentam mesmo nessas formas de apresentação, chama mais atenção para uma hepatite autoimune. Mas quando você tem dúvida, até na histologia, você vai tratar com corticoide, tratar como autoimune, e depois do tempo de evolução, quando você suspende a medicação, esses pacientes não recaem quando ele é droga e quando é autoimune, eles acabam recaindo. Não sei se falar alguma coisa. Eu acho que esses casos são muito difíceis, né? Porque, às vezes, a gente não consegue nem biopsiar no diagnóstico, né? Como a própria Elze comentou, às vezes esse paciente tem elevação do ANI e a gente não tem disponível biópsia transjugular. Então, muitas vezes, o que a gente acaba fazendo na prática clínica, a gente começa o corticoide, avalia a resposta, biopsia esse paciente num segundo momento, se ele ganhou função, ou então a gente faz como a Elze falou mesmo, a gente trata como se fosse uma hepatite autoimune, faz a biópsia de controle, suspende o tratamento e vê se esse paciente recidiva ou não.
mas eu acho que é muito difícil, porque nessas formas mais graves, a gente também não tem muito tempo para tomar a decisão de dar o corticoide, porque se a gente perde o momento, a gente aumenta muito o risco de infecção, sem ter um benefício claro em termos de resposta e até evolução para transplante. Só complementando, uma coisa importante que a gente acaba não conseguindo falar pelo tempo da apresentação, que esses pacientes, apesar da biópsia hepática ser importante, muitas vezes você não consegue realizar exatamente por isso. Nem sempre você tem uma biópsia transjugular e você não pode perder o tempo de tratar. A biópsia é importante, mas às vezes você realmente não consegue biopsiar. Eu acho que assim, é muito importante esses critérios de resposta, né, que você colocou, que agora em 2019 ficaram mais claros ainda, né? A gente ficou mais seguro, acho que enfatizar esses critérios de resposta, né, para não aumentar a morbidade e também não atrasar o início do corticoide. E uma coisa que eu acho... Desculpa, Elze, uma coisa que eu acho muito importante, que a Elze frisou muito na apresentação dela, é que há muito tempo, assim, quando eu comecei a tratar esses pacientes, se usava uma dose muito alta de corticoide, né? A impressão que se tinha que ser a metilprednisolona, e eu achei muito interessante na aula da Elze ela mencionar que a resposta foi muito parecida usando doses mais baixas, e talvez você possa usar doses mais baixas e diminuir o risco de infecção. Então, acho que isso é muito importante para quem está vendo, porque vira e mexe, a gente fica na dúvida. Eu vou dar metilprednisolona? Que dose que eu vou dar? Então, acho que a aula da Elze respondeu muita coisa. E são todas definições bem recentes, né, Elze? Isso mesmo, são muito recentes, porque antigamente a gente tinha muito mais medo, né, no corticoide, e os trabalhos anteriores, gente, eles não eram agudos genuínos, eles tinham crônico agudizado e usavam doses muito altas e muitas vezes no pool desses pacientes tinham pacientes com cefalopatia em grau avançado. Por isso que eles têm que ser muito bem selecionados realmente. Por isso que às vezes você vai fazer a revisão e você olha e você fala, nossa, mas que grupo era esse de pacientes, né? Que dose realmente que eles deram? São conceitos novos que eu acho que traz essa segurança maior para a gente usar. Já são em doses moderadas, né? Eu vou passar aqui para uma pergunta do chat, e essa pergunta, ela está escrita aqui para vocês três, tá? Está escrito aqui para que vocês respondam. Que na rotina para os pacientes com CEP, após o uso de Ursacol, o que vocês costumam usar para pacientes com resposta parcial? Começa aí, doutora Cláudia. Começa? Doutora Cláudia. Olha só, na verdade, eu não costumo usar nada ainda. Eu estou amadurecendo essas questões. Qual droga usar, né? Eu entendo que o paciente com prurido intenso, ele poderia se beneficiar do fibrato, mas é muito importante descartar e abordar a estenose dominante, né? Então, assim, acho que antes de iniciar o tratamento com o Ursacol, avaliar a estenose dominante. Naquele paciente que não tem, né, não respondeu completamente ao Ursacol e que persiste com prurido, eu tenderia a usar o fibrato. Mas, assim, pouquíssima experiência. Na verdade, na nossa casuística brasileira, muitos centros mandaram uso de fibrato, sabe? Então, eu acho que tem outras pessoas que podem responder. O medicamento que agora está em voga, né, é a vancomicina. Mas nós não temos aqui como usar, né, teria que usar a partir da ampola, né? Não, eu também nunca usei. Nós não temos essa apresentação via oral, mas nos Estados Unidos tem sido bastante usado. E os resultados, assim, pelo menos parece que não tem efeitos colaterais importantes. Então, a gente sabe que o paciente com CEP é um desafio, né? Ele fica, assim, louco para uma nova alternativa terapêutica, né? Conversando com a Cíntia Levi, lá da Universidade de Miami, ela fala que está sempre recebendo contato de pacientes brasileiros querendo ir para lá para ela prescrever a vancomicina. Então, assim, eu compreendo que nós temos novidades, né? E que a gente realmente teria que caminhar nesse sentido, talvez, a partir da análise desses dados do estudo brasileiro que nós fizemos agora do inquérito, fazendo um multicêntrico,
né? Porque nós precisamos também favorecer essas respostas aí, principalmente em relação aos fibratos, porque não tem estudo em andamento com fibrato. Sim, particularmente, assim, eu tenho que admitir que eu gosto bastante de fibrato. A Cláudia já sabe, a Elze também, elas estão até rindo aqui. Eu gosto mais do fibrato para CBP. Eu uso menos na CEP, mas eu acho que uma grande dificuldade dos estudos com CEP é a presença da estenose dominante, que é um marcador claro de não resposta, de pior sobrevida, e eu acho muito difícil abordar esses casos, porque às vezes você começa a tratar essa estenose dominante porque o paciente tem um prurido, porque ele tá com a bioquímica muito alterada, e você trata esse paciente e ele começa a fazer colangite. Então, e daí a gente indica o transplante. Então, acho que a CEP é uma das doenças mais desafiadoras que tem. Eu consegui dar fibrato para poucos casos. Eles melhoraram, mas não é aquela coisa que a gente vê na CBP, que os pacientes normalizam o exame. Isso não aconteceu nos poucos casos que eu dei. E acho que concordo com a Cláudia que você associar num paciente que tem bastante prurido facilita o tratamento do prurido e pode até propiciar que esse paciente tenha melhora bioquímica. Continuando aqui com as perguntas do chat, a doutora Caroline Soares Garcia, ela pergunta para a doutora Débora, tá? Que o padrão de FAM reticulado é sugestivo de AMA, porém com AMA negativo em 2 amostras. Como devo encarar esse padrão de FAM? Ela faz uma correção aqui, que o padrão de FAM reticulado é sugestivo de AMA. Porém, é um caso com AMA negativo nessas amostras. Como ela deve encarar esse padrão? Como é que ela deve ter essa interpretação? Bom, eu vou falar um pouquinho da minha experiência, depois eu queria ouvir a resposta da Elze para isso também. O antimitocôndria, esse padrão reticulado no antinúcleo, ele pode ser um antimitocôndria, mas ele também pode estar revelando outras proteínas do citoesqueleto. Então, nem sempre esse padrão reticulado é um antimitocôndria de verdade. Daí, assim, eu acho que se você fez a imunofluorescência e o antimitocôndria negativo, acho que seria o ideal você pesquisar a pesquisa de antígenos específicos, o anti-M2, seja por blotting, seja por ELISA, para ver se realmente esse exame é negativo ou se é um falso negativo. Queria que a Elze falasse um pouquinho também, porque ela tem bastante experiência com os autoanticorpos, aliás, ela dá umas aulas maravilhosas. Queria saber o que ela quer complementar sobre isso. Não, eu acho que é isso mesmo. Tem algumas coisas interessantes. Primeiro, falando de FAM, que com a técnica REP2, que é o que você encontra esse padrão citoplasmático reticulado, ele, na verdade, representa a leitura da anticorpo antimitocôndria no substrato da célula REP2, né? Então, ele tem uma sensibilidade muito maior e uma especificidade menor, né? Quando você aumenta muito a sensibilidade, você diminui a especificidade. E primeira coisa, tem que entender o contexto desse paciente, né? Se ele tem enzimas canaliculares elevadas realmente, porque a gente tem que lembrar que, às vezes, pacientes que apresentam um quadro agudo, por exemplo, você reage mesmo contra estruturas citoplasmáticas ali, que onde estão as mitocôndrias. Esse padrão citoplasmático reticulado, ele nem sempre vai representar o AMA. Você tem que procurar. Agora, que AMA você fez, né? Você fez esse anticorpo antimitocôndria, que técnica você utilizou? Você utilizou cortes não fixados de rim, estômago, de roedor? Às vezes, tem fabricantes que colocam um fixador que diminui muito a sensibilidade da técnica para você avaliar isso. E, de repente, você pode até pedir um AMA-M2. Isso se a sua suspeita de realmente de CBP permanecer e continuando a investigação com o anticorpo anti-SPC e anti-GP210. Mas o FAM citoplasmático reticulado puro, ele não pode, você não pode fechar um diagnóstico de uma CBP, com certeza, e é isso. Uhum. Eu posso aproveitar um gancho e fazer uma pergunta? Esse padrão do FAM, né, o SP100, o GP210, na verdade, a técnica para pesquisa deles, porque os laboratórios têm usado técnicas diferentes, né? Então, se existe uma técnica padronizada, seria imunofluorescência, se pode ser qualquer técnica de pesquisa, imunoblotes, vocês sabem
a respeito disso e se tem algum laboratório que vocês recomendam mais para a pesquisa desses 2 autoantígenos, né? Então, na verdade, assim, o SPCM, por exemplo, ele pode ser feito por imunofluorescência, mas é uma técnica bem difícil. Você tem que ter uma colocalização, é uma técnica muito trabalhosa. Então, normalmente, a gente suspeita deles, né, com aqueles padrões de FAM, com envelope nuclear, você suspeita de GP210, né, e contra múltiplos pontos nucleares, você suspeita. E aí você vai para a técnica ou de ELISA ou imunoblotting. Eu acho que elas são técnicas bem parecidas, pelo menos na minha experiência, são bem semelhantes com relação aos resultados. Agora, o problema é que esses anticorpos eles estão presentes em 30%, né, desses casos. Você tem muito mais AMA, né? O AMA é muito mais importante. Eu falo que antes de você ir atrás disso, veja a técnica que você realizou, o anticorpo antimitocôndria, e tente uma fração mais específica, com o M2, por exemplo, para depois você procurar o GP210 e o SP100, mas eu acho que as técnicas de ELISA e imunoblotting, eles são semelhantes, não sei se é essa experiência que a Débora tem. Meninas, eu vou fazer mais uma pergunta aqui do chat, que vem para a doutora Cláudia, enviada pela doutora Rosamar Rezende. Ela gostaria de saber se nos pacientes com CEP associado à retocolite, se ela tem alguma preocupação em relação às doses de ursacol entre 17 e 23 miligramas por quilo dia. Se a segurança seria a mesma. Assim, é difícil responder por causa dos estudos, né? Todos que avaliaram risco de adenocarcinoma de colo são retrospectivos, né? Mas a gente tem que doses mais altas não devem ser usadas, porque estão associadas a um risco aumentado, né? Doses mais baixas e doses intermediárias, teoricamente, poderia até ser benéfico, mas nós não temos essa resposta. Então, eu penso que sim. Eu penso que a gente poderia usar, sim. E, para encerrar aqui, por conta da hora, a doutora Aline Chagas, ela pergunta qual a dose vocês utilizam de corticoide na prática clínica nos casos de hepatite autoimune grave. Acho que a Débora vai responder essa pergunta mais experiência que eu, porque eu não trabalho com equipe de transplante, né? Mas a dose recomendada é entre 0,5 a 1 miligramas por quilo. E aí, esses trabalhos mostraram que a gente pode utilizar essa dose de 40 a 60 miligramas. Eu imagino que a Débora deve entrar entre 0,5 a 1 miligramas por quilo dia. Não é isso, Débora? Então, na realidade, Elzi, eu ainda sou daquela época que ainda tem medo de infecção nesses pacientes, porque a gente, principalmente quando é uma forma mais grave, mais subaguda, eu tenho um pouco de medo de usar a dose muito alta de corticoide. Então, a gente começa com 40, se o paciente, miligramas via oral, se o paciente está melhorando, mas deu aquela estabilizada, a gente aumenta para 60, mas dificilmente eu uso doses mais altas que isso. Eu acho que se o paciente não está respondendo muito bem com essa dose, na prática o que eu vejo são pacientes que já estão degringolando e eu vou acabar indicando o transplante. Os trabalhos últimos trouxeram segurança para a gente usar, né? 40 ou 60, risco de sepse menor, foi muito bom. Beatriz, eu poderia só falar algo antes de encerrar? Que eu acabei não falando. Tá? Eu queria convidá-los, porque nós vamos ter na SLD, de 13 a 16 de novembro, uma mesa sobre o tratamento, opções terapêuticas do paciente não responsivo ao ácido urso desoxicólico. Eu vou participar, e o Dr. Paulo Bittencourt também. É uma sessão de um network internacional. Tá? Então, eu esqueci de apresentar, mas eu gostaria de convidá-los também. Sei que todos têm interesse em doença autoimune. Nós vamos ter essa mesa lá, na SLD, no dia 13 de novembro. Parabéns. Bem, muito obrada pela oportunidade. Obrigada, parabéns gente. A todos. Bia, parabéns pela moderação. Excelente. Todas meninas super poderosas. Obrigada. Todos, saudade de todo mundo.